Pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre cirurgia ortognática. Eu fiz cirurgia ortognática há alguns anos, 6 anos atrás, e, e eu passei por todo esse processo, né? Eu estudei bastante sobre a cirurgia. Eu fiquei com muito medo, muito apreensivo de fazer a cirurgia, porque era uma coisa nova que aconteceria na minha vida. E eu gostei muito de ter feito, eu gostei muito do resultado, tanto estético quanto em relação a aspecto fisiológico, né? A minha mastigação, por exemplo, eu mastigo melhor hoje, né? E eu não sinto dores como eu sentia, aquelas dores ATM, assim, perto da orelha. E eu não sinto, às vezes eu estralava o maxilar, eu sentia umas coisas estranhas, assim, sabe, perto da orelha, enfim. E hoje eu não sinto mais isso. E foi muito bom ter feito a cirurgia. Então, tanto em relação à qualidade de vida, quanto em relação à estética. É uma cirurgia, pessoal, para resolver problemas tanto estéticos, né? É inclusive considerada uma cirurgia plástica. Só que, obviamente, ela é feita por dentista, ela não é feita por cirurgião plástico. Diz que ela é considerada, né? Não diz que é diferente. Porque ela mexe com... A ortodontia, ela mexe com estética, né? Inclusive, quando eu estava me preparando para operar, eu fiz um exame chamado encefalometria, que media as proporções faciais do rosto, né? Para ver se tinha alguma simetria, enfim. E as pessoas ditas mais bonitas, né, elas estão em proporção, simetria, né? E o exame busca identificar desvios, né? E é claro, obviamente, né, a ortodontia vai pensar isso a partir do posicionamento dos dentes, né? Então, 1 milímetro, pessoal, fora do lugar, dente torto, alguma coisa assim, já gera certos desvios. É claro que isso não é perceptível desse jeito, mas às vezes alguém tem alguma má formação óssea ou em relação à mordida, aos ossos da face, ou então a pessoa tem uma mordida cruzada ou não tem os dentes alinhados. Isso gera assimetrias faciais. Então, isso implica, de alguma maneira, em beleza, certo? Galera, a cirurgia, né, ela pode então ser pensada tanto em relação ao aspecto estético quanto em relação ao aspecto fisiológico. É uma cirurgia muito invasiva, dolorosa, né? Você não vai ficar sentindo dor ali depois, né? Mas ela, os primeiros dias, assim, depois que você sai da sala de cirurgia, eu acho que dor não é a palavra certa, porque de fato não fica doendo igual. Não vai ficar sentindo dor porque tem anestesia, é igual fazer qualquer outra cirurgia, né? Mas é uma sensação horrível, assim, você fica com a boca toda costurada, sai sangue. Se você morde alguma coisa com força, você vai sentir um desconforto muito grande, às vezes vai doer, né? Mas não é uma dor ali frequente, latente, assim, né? Porque você vai tomar antibiótico, né? E se você sentir alguma coisa nesse sentido aí, você vai falar com o seu médico, ele vai dar uma solução para você não ficar sentindo dor. Mas é uma cirurgia muito invasiva, e psicologicamente ela mexe muito com você, muito mesmo, porque ela muda o seu rosto, né? E se você não estiver preparado para lidar com isso, para entender isso, às vezes você pode se acostumar com o seu rosto e depois da cirurgia você pode ter ficado bastante simétrico, mas é comum que algumas pessoas se assustem e até não se aceitem, mesmo que elas estejam mais bonitas, porque a cirurgia não busca te deixar pior do que você entrou na sala de cirurgia, não mesmo, não é esse o objetivo. Mas em virtude de ser uma mudança drástica no seu rosto, na sua face, algumas pessoas
elas ficam confusas. Eu mesmo fiquei bastante confuso quando eu fiz, até porque eu estava inchado, o resultado não é imediato, demora até um ano para você ver o resultado definitivo do seu rosto. O rosto fica inchado, eu tive parestesia, eu fiquei sem sentir os meus lábios por meses, assim, foram meses, foram 5 meses, e o meu rosto ficou muito inchado durante meses também. Eu emagreci bastante, então se preparem, comam muito antes, porque você pelo menos vai ficar uns 3 meses comendo comida pastosa. Depois desses 3 meses você pode começar a comer arroz, aí lá pro 6º mês você começa a comer um pouquinho melhor. É interessante talvez fazer drenagem linfática facial para estimular a circulação sanguínea no rosto e melhorar o desinchar o rosto, né, o inchaço diminuir e tal. A minha cirurgia ela aconteceu da seguinte maneira. Essa cirurgia, pessoal, ela existe porque às vezes o aparelho ortodôntico ele não é suficiente para poder alinhar os seus dentes. A questão às vezes não é nem alinhar o dente, porque o dente pode ficar alinhado, mas os seus ossos, podem... Você pode estar com os dentes retinhos, mas você pode estar com o posicionamento dos ossos da face, grosso modo. Eu não sou médico, nem ortodontista, estou tentando repassar o que eu aprendi. Eles podem estar num encaixe inadequado. Então a cirurgia ela existe porque só cortando o osso ali, né, só mexendo ali, colocando parafuso, para encaixar essa mordida. A minha mordida, por exemplo, era cruzada. E a minha boca, os dentes não encaixavam a parte inferior com a parte inferior, só os últimos, né? Mas os dentes da frente não encaixavam. E aí tiveram que fazer a cirurgia ortognática. Eu tive que colocar 7 placas de titânio e 24 parafusos para prender essas placas. E foi bem tenso, bem tenso. Eles abrem, a cirurgia é horrível, se vocês procurarem no YouTube tem como assistir. Mas eles abrem assim em cima da gengiva, assim, embaixo, né, e tira tudo, fica o osso exposto assim, aí eles vão lá, cortam, colocam os parafusos, juntam. É uma coisa feia de ver, eu não quis nem ver. E se você tem medo dessas coisas, não veja, porque senão você nunca vai fazer. Porque ela é bem invasiva, mas depois que você sai da cirurgia, você vai estar anestesiado, não vai ser as 1000 maravilhas, né? Vai ser uma coisa ruim, você vai ficar 6 meses muito feio, muito esquisito, vai sangrar pra caramba, vai doer em alguns momentos, né? Aí você vai lá e fala com o seu médico, vai te dar algum remédio para parar a dor, mas assim, se prepare psicologicamente e fisicamente, né? Porque não é assim, vou fazer e vou acordar no outro dia bonito, ou vou acordar no outro dia sem comendo de tudo, não é assim. Você vai emagrecer, é um processo doloroso, né, que demora 1 ano e meio. Pelo menos foi o que demorou para mim. Eu acredito que é o tempo final aí para ficar tudo ok. E depois disso ainda tem a possibilidade de você tirar os parafusos e as placas do seu rosto, né? No meu caso, eu não quis de jeito nenhum, porque abrir de novo tudo, a gengiva, e tirar, eu acho que seria o mesmo sofrimento que eu tive no início, porque até depois cicatrizar, o rosto fica inchado. Aí eu falei, olha, eu não quero tirar isso, eu não vou tirar, e eu continuo hoje com as 7 placas de titânio, os 24 parafusos. Não tem problema nenhum com isso, não apita em detector de metal, pessoal, não tem nada a ver mesmo. E só às vezes quando eu faço alguma radiografia da face, assim, radiografia, tomografia, não sei a diferença, aparece e as pessoas me perguntam, algum médico, você tem parafusos no rosto? Aí, aliás, dentro do rosto, aí eu, sofreu um acidente, é como se tivesse sofrido, né? Porque a cirurgia, essa cirurgia bucomaxilofacial, ela é comparada a uma dessas cirurgias de reconstrução mesmo, né? E assim, pessoal, o que eu posso dizer? Esperem, vocês estão vendo nesse vídeo algumas fotos, alguns resultados, mas
focalizem na sua face. Cuidado com as expectativas, porque você vai melhorar com base no que você é e com base no seu rosto. Então, mesmo que algumas pessoas tenham ficado muito bonitas, que o resultado tenha sido muito bacana, não fique comparando o seu resultado com dessas pessoas. Você vai ter uma evolução com base no que você é, né? É a mesma coisa de qualquer outra intervenção de cirurgia plástica, né? Você tem que pegar o que você tem e não querer construir algo em cima de uma imagem alheia que não é a sua. Eu acho que isso até em relação à identidade, é uma coisa difícil e tensa de pensar, né? Então cuidado com essas expectativas. Comece a olhar para o seu rosto e a imaginar como ele seria, por exemplo, se você for classe 2, né? Se o seu tem classe 3 e classe 2, se eu não me engano. Classe 3 é quando o queixo ele é mais para frente do que a parte superior, né? Então a pessoa fica com aquele queixão grande. E classe 2 é quando o queixo está muito para trás e a parte de cima está mais para frente. Às vezes a mordida não encaixa e fica um overjet assim, entre a parte superior e a parte inferior. E então tanto classe 2 quanto classe 3, a cirurgia busca uma harmonia, né, e o encaixe adequado e correto dos dentes e dos ossos da face, para você mastigar melhor, para você ter um pouco mais de qualidade de vida e até em uma perspectiva estética. Então, se você for classe 3, o seu queixo, aquele queixão, ele vai para trás, né, porque corta o osso, ele fica numa posição mais harmônica com o seu rosto. E se você for classe 2, o queixo vai para frente, né? Eu, inclusive, junto da cirurgia, eu fiz uma mentoplastia, porque o meu queixo ele é bem pequenininho. Então, para ele ficar um pouquinho mais aparente, eu fiz. Porque mesmo com o avanço, né, com a cirurgia, o avanço da minha maxila aí, poderia ocorrer que eu ficasse com o queixo não muito aparente. Então eu fiz para deixar ele mais saliente. Eu gostei muito do resultado, meu rosto mudou muito mesmo. E eu adorei, tanto em nível fisiológico quanto em nível estético. Recomendo que vocês façam. Eu acho que vale muito a pena. E eu acho que só é preciso de preparação psicológica, né? Converse com a sua família também. E com certeza você vai ter um pouco mais de qualidade de vida. E em questão de estética, você pode ter certeza também que seu rosto vai ficar bem mais bonito. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam no meu site se vocês tiverem dúvida em relação a algo específico, que eu não falei aqui no vídeo, né? O vídeo, não vou prolongar ele mais ainda do que ele já é, né? Mas se tiver alguma dúvida, escrevam no meu site, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.